Graça e paz, boa noite a todos. É uma alegria, Pastor Marcos, para a gente estar aqui. Alegria, né, a acolhida dos irmãos, o carinho, né, cada abraço, cada sorriso. Né, e agradecer, em especial, né, ao Pastor Marcos, a Soraya, pelo convite. Quando eu conheci o Pastor Marcos a primeira vez, há 2 anos atrás, no Congresso da Ordem, aqui, nessa igreja, eu ouvi pregar. E desde aquele dia, para mim, se tornou uma referência para mim no púlpito, para eu poder acompanhar. E eu preciso, 33 anos, então eu busco boas referências, peço a Deus que Ele me abençoe. E Deus, como sempre, nos abençoa infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Então, me abençoa com a amizade deles. Então, podemos agora caminhar juntos já há um tempo, compartilhar, estar juntos. Se Deus quiser, no final do mês que vem, Ele estará lá conosco no sertão. Então, tem sido um privilégio compartilhar a vida com vocês, aprender com vocês, ver o zelo que vocês têm pela obra do Senhor, pelas coisas do reino de Deus. Para a gente é um privilégio caminhar com pessoas assim. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 11. Texto diferente de pela manhã, que lemos apenas 5 versículos. Agora nós vamos ler um texto um pouco mais extenso. Nós vamos ler os primeiros 45 versículos do capítulo 11. Mas nós vamos conseguir. João capítulo 11, a partir do versículo 1 até o 45. João 11, a partir do versículo 1. Então vamos fazer a leitura. Diz o seguinte: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu os pés do Senhor e lhe enxugou os seus pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Verso 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: nós vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? E Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. E Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Verso 15. Por causa de vocês, me alegro de que não estivessem lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com o mestre. E quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. E Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. E ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. E então declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus,
que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, se levantou depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Verso 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo ela se levantar depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. E Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, ele já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus respondeu: eu não disse a você, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, e tendo os pés e as mãos amarrados em ataduras e o rosto envolto num lenço, então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. E versículo 45, por último: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos, a alegria de poder oferecer um culto a Ti, de poder entregar ao Senhor a nossa adoração e de saber que o Senhor recebe o nosso louvor, a nossa adoração, de que nós temos acesso ao trono do Senhor. E nós Te louvamos por isso. Mas nesse momento eu Te peço, meu Deus, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito aquiete as nossas mentes, nosso coração, para que sejamos iluminados e saiamos daqui santificados pela Tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Quero falar nessa noite sobre o seguinte tema: família, um lar de intimidade com Jesus. Família, um lar de intimidade com Jesus. Esse trecho da palavra de Deus trata de uma família que passou por um momento muito difícil, um momento de luto, de perda, mas o fato de serem uma família que tinha intimidade com Deus, de ser um lar que era agradável à presença de Jesus, isso fez toda a diferença. Isso causou um impacto, não só na vida daquela família, mas nas pessoas em volta. Esse texto que nós lemos trata de uma família querida de Jesus, que gostava de estar na casa deles. Jesus gostava de estar com eles, né? Marta, Maria e Lázaro. Uma família que a Bíblia nos mostra apenas esses 3 irmãos. Não vemos falar sobre os pais deles, apenas as 2 irmãs e Lázaro. Eles moravam em Betânia, um povoado ficava próximo de Jerusalém, bem pertinho, como nós lemos. E a relação dessa família com Jesus é muito interessante, é uma relação de adoração, de afeto, de amizade, de uma íntima comunhão. Ela pode ser observada em algumas passagens das Escrituras, como em Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 42, onde podemos notar a diferença das 2 irmãs, né? Marta mais proativa, mais de fazer. O texto que nós lemos aqui, quando diz que o Senhor está vindo, Marta já vai de encontro e Maria fica lá refletindo. Nesse momento aqui agora, de Lucas 10, elas estão em casa e uma está lá preocupada com o servir, a outra lá adorando ao Senhor. E apesar das diferenças de cada uma, o Senhor estava lá e se agradava de estar com aquela família. João 11, o texto que nós lemos, trata de um momento difícil. Mostra um momento difícil que essa família vive, que essas 2 irmãs estão passando quando elas perdem o homem, o irmão delas, que era a referência da casa.
E João 12, de 1 a 8, Marcos e Mateus também vão registrar, é um banquete em que serviram a Jesus e os seus discípulos na casa de Simão, o leproso, e lá estava Marta. Enquanto Marta servia, Maria ungia os pés de Jesus. Então, são essas as passagens que mencionam. E dentre dessas, nós vamos nos ater a esse texto de João 11, porque ele nos mostra algo interessante. Que quando a nossa família, a nossa casa é um lar de intimidade com Jesus, os momentos difíceis vão nos proporcionar mais intimidade ainda com Ele. Vão nos proporcionar mais conhecimento da grandeza do poder do nosso Senhor. Porque os momentos difíceis, irmãos, eles revelam quem nós realmente somos. As dificuldades, as crises, elas revelam os ídolos do nosso coração. Elas revelam o que está direcionando as nossas vidas. Se realmente confiamos em Deus, em nós mesmos, em nossos recursos, em amizades. Então, quando nós olhamos para esse texto, essa experiência nos mostra que a intimidade que eles tinham com o Senhor fez toda a diferença para que eles suportassem ali aquele momento de dificuldade, mas assim ainda vivessem uma experiência extraordinária com o Senhor Jesus. A história começa, com essa enfermidade de Lázaro. Lázaro está enfermo e aí vai só o recado. As duas irmãs dizem: vai lá e diz ao Senhor que está doente aquele a quem Ele ama. Manda só um recado: ele está doente. E os discípulos estão com medo de voltar para a Judéia, porque queriam apedrejar Jesus lá. Então Jesus tinha acabado de sair daquela região e Jesus disse: nós vamos voltar para lá. E os discípulos: mestre, não, voltar, queriam lhe apedrejar lá, nós vamos voltar. É tanto que Tomé, o que é que ele diz no texto que nós lemos? Nós vamos, ele não disse que ia para acompanhar, para ver como era que ia ser a situação de Lázaro. Nós vamos lá para morrer com ele. Então, olha a convicção de Tomé. Então, vamos lá. Então, foi convicto, que estava pronto também para levar pedrada. Então, nós vamos lá para morrer com ele. Olha que coragem. Às vezes o pessoal fala muito de Tomé, mas olha que ato corajoso. Enfim, quando Jesus chega, Lázaro já estava sepultado, fazia 4 dias. E eu quero afirmar aqui, meus irmãos, que um lar de intimidade com Jesus, ele não só desfruta das bênçãos de Deus, mas também abençoa as vidas através do seu relacionamento com Deus. Essa família era uma família que Jesus tinha prazer em estar com eles. Era uma família que o Senhor Jesus se agradava da presença. O versículo 5 nos evidencia isso. Amava Jesus a Marta, Maria e Lázaro. Jesus tinha esse amor por eles. Jesus gostava de estar com eles. E eu quero destacar aqui 3 características de um lar que tem intimidade com Jesus. E a primeira delas é que um lar de intimidade com Jesus, ele tem como característica que ele confia na presença de Jesus. Uma família que tem intimidade com Jesus, confia na presença de Jesus. Como eu falei, elas mandaram somente o recado lá no versículo 3. Está enfermo aqueles a quem ama. Fala lá para Jesus. Fala para ele essa mensagem, essa notícia. Elas não deram ordens, não fizeram apelos. Vai lá, diz ele que vem aqui. Embora elas tinham convicção de que se ele chegasse enquanto ele estava enfermo, elas mesmas disseram: se o Senhor estivesse aqui, eles não teriam morrido. Mas elas não disseram: diz a ele que vem aqui curar o nosso irmão. Não, o texto só diz: avisa ao Senhor que está enfermo, a quem ele ama. Então, ao se encontrar Jesus, tanto Marta quanto Maria disseram essa convicção, tinham essa convicção: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Elas confiavam na presença do Senhor. E Marta ainda disse, está lá no versículo 22, eu sei também que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. Então, note que em momento algum, elas tentaram coagir Jesus para que atendesse o anseio delas naquele momento. Elas não fizeram: Senhor, dá um jeitinho, veja aí. Ou não murmuraram. Não, em momento algum nós vimos isso. Elas confiavam na presença de Jesus. E elas também sabiam o seu devido lugar. Elas tinham essa convicção. A crise familiar desencadeada pela morte de Lázaro, pela morte do irmão delas, revelou que elas realmente confiavam em Jesus. Mesmo Jesus não chegando a tempo de curá-lo, mas mesmo assim elas continuaram confiando no Senhor. Elas estavam ali consoladas com a presença do Senhor. Elas estavam ali submetendo os seus anseios e as suas angústias à vontade de Jesus. Era essa a atitude daquelas 2 irmãs.
elas tinham essa postura, elas confiavam na presença de Jesus. O fato dele estar lá já trazia essa tranquilidade para elas. Em qualquer relacionamento, quando nós não sabemos o nosso devido lugar, quando não se conhece o suficiente, ao invés de, quando vierem as crises, nós olharmos para o Senhor, se nós não o conhecermos o suficiente, nós vamos nos desesperar, nós vamos sucumbir em meio às crises, nós podemos nos perder. O nosso relacionamento com o Senhor pode ser estremecido, mas do contrário, o nosso relacionamento com Ele pode ser fortalecido. Nós podemos crescer. Em momentos difíceis como esses, estar ao lado do Senhor e confiar na presença dEle, momentos assim serão apenas oportunidades para irmos com o Senhor a águas mais profundas, para conhecermos ainda mais a grandeza do seu poder. Eu tenho um amigo que ele costuma dizer a seguinte frase: quando só resta Jesus, resta tudo. E é muito interessante, porque quando nós às vezes confiamos muito em outras coisas, em terceiros além do Senhor, o Senhor às vezes permite que essas coisas vão fracassando para que entendamos isso, que quando só resta Jesus, resta tudo. Então, para que o nosso lar, para que a nossa casa seja um lar de intimidade com o Senhor, nós precisamos, antes de qualquer coisa, confiar primeiramente na presença dEle. Mas confiar na presença dEle não é que Ele tem que fazer do jeito que eu quero. Não. Eu lembro muito da música do Grupo Logos, né? O Evangelho, né? Sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Então, infelizmente, às vezes nós queremos dizer o Senhor como tem que ser. Mas não. Elas estavam ali confiando na presença do Senhor, submetendo os anseios, a dor delas, o sofrimento delas ao Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui. Então, simplesmente era isso. Tozer, ele vai dizer que o maior problema da igreja é que ela não medita o suficiente acerca da grandeza de Deus. O maior problema da igreja é que ela não medita o suficiente acerca da grandeza de Deus. Isso é uma verdade, irmãos. Nós precisamos o tempo todo estar lembrando da grandeza desse Deus, dos seus atributos, de quem Ele é, do seu poder. O Senhor Jesus diz: o meu povo peca porque não conhece, por falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. E nesse relacionamento, você, Jesus, família, qual tem sido a sua postura? Tem sido de alguém que submete os seus anseios, as suas crises, as suas dificuldades ao Senhor Jesus? De que confia na presença dEle? Ou tem sido uma postura diferente? Uma forma muito interessante de entendermos isso na prática é pensar a seguinte pergunta: como a sua família vê você enfrentar os seus dias difíceis? Como o seu cônjuge, sua esposa ou seu esposo o vê enfrentar os seus dias difíceis? Como os seus filhos veem você enfrentar os seus dias difíceis? É com o joelho no chão? É buscando a presença do Senhor? Ou é buscando resolver na força do próprio braço, com ira, com murmuração, tentando ver outros meios? Ou descansando e confiando na presença do Senhor? Qual tem sido a postura? Nós temos que pensar: a minha postura no meu lar tem contribuído para que o meu lar seja um lugar de intimidade com o Senhor? Ou simplesmente essa confiança na presença de Jesus em minha vida não tem sido externada nos meus momentos difíceis? Porque para que os nossos lares sejam lares de intimidade com o Senhor, é necessário que confiemos na presença de Jesus. É necessário que confiemos na presença de Jesus. Segunda característica de uma família que é um lar de intimidade com Jesus, é que é uma família que descansa na promessa de Jesus. Nós estamos aqui numa situação de luto, de morte. Versículo 23 e 24 chama a sua atenção para esses versículos. Diz o seguinte: Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Elas estavam ali descansando na promessa. Meu irmão morreu. Dói, porque a morte é a separação de pessoas queridas.
Mas elas, quando Jesus diz, ele vai ressurgir, elas dizem, eu sei, ele vai ressurgir no último dia. Ele vai. Então elas estavam descansando nessa promessa. O milagre da consolação já estava chegando ao coração delas, porque Jesus estava lá, mas porque também elas eram conscientes da obra de Jesus, da missão de Jesus, da vitória que Jesus as daria sobre a morte e que tinha dado ao irmão delas. Versículos 25 a 27, aí Jesus reafirma a sua missão e Marta dá a resposta. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? E ela respondeu, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Note que quando uma família ela é consciente da missão de Jesus, ela exalta a mensagem do reino de Deus, até mesmo nos seus tempos mais difíceis. Quando a família ela é um lar de intimidade ao Senhor, é um lar que tem intimidade com o Senhor, ela exala, ela glorifica a Deus, até mesmo no dia difícil. Ela dá testemunho, as pessoas veem a confiança delas, a fé delas, até mesmo no dia difícil. Observe que o diálogo entre Marta e Jesus termina em torno da perspectiva eterna, termina em torno da certeza de salvação, de quem Jesus é. Ou seja, eram pessoas que viviam com os valores eternos em vista. E nós precisamos falar mais sobre isso, meditar mais sobre céu na nossa casa, porque na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se nós queremos que os nossos lares sejam lares de intimidade com o Senhor, nós temos que descansar na promessa do Senhor, acreditar, conversar mais sobre céu, sobre vida com Deus. Note que essa é a perspectiva do relacionamento com Jesus. Eles eram conscientes de que elas eram conscientes de que Jesus é o Filho de Deus. E o Filho de Deus era alguém bem quisto, tanto no momento do banquete com a família, tanto no momento da fartura, da bonança, como também no momento da perda, como no momento do choro. É por isso que essa família era uma família íntima do Senhor, porque independentemente de qualquer coisa, elas eram conscientes de quem Jesus era. Elas eram conscientes de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Elas tinham essa convicção. Elas caminhavam dessa forma, seja no dia bom, seja no dia ruim. E isso, irmãos, para os nossos dias fala muito. Porque nós temos uma tendência, às vezes, de que quando vêm as pancadas da vida, os vendavais, o dia mau, a primeira coisa, isso é da nossa natureza, e isso é uma estratégia também do inimigo, é nos afastar. Uma das primeiras coisas que nós tendemos a negligenciar nos momentos de crise são as nossas disciplinas espirituais. É a igreja, é estar em comunhão com os irmãos, onde nós vamos encontrar encorajamento, onde nós vamos encontrar consolo, onde nós vamos ser exortados, corrigidos. E aí o inimigo, ele age de forma muito sutil. E a primeira coisa no dia difícil, as primeiras coisas que nós vamos deixando de lado são tudo aquilo que nós praticamos que nos aproxima de Deus. É uma tendência nossa. O diabo, o nosso adversário, ele está como o leão que ruge ao redor. E é interessante esse texto, porque quando o leão ele vai rugir ali para atacar a presa, ele não ataca ela no bando. Ele espera que ela se afaste, para atacar ela sozinha, para ser presa fácil. É isso que o inimigo quer. Que nós deixemos de lado a intimidade com o Senhor. Não. No momento de crise, de dificuldade, tem que ser os melhores momentos para que conheçamos com profundidade esse Deus grandioso a quem servimos. É importante olharmos nessa perspectiva. Era uma família que descansava na promessa de Jesus, de vida eterna. Era uma família que tinha os valores eternos em vista. Eles não confundiam as coisas pelo fato de serem próximos de Jesus. Para nós, às vezes, é difícil, porque quando a gente... eu tenho um amigo que trabalha em tal instituição, então quando eu precisar de um favorzinho... Não. Nós temos que tirar isso. Ele está lá conosco, é a presença, é quem Ele é. E elas não colocavam os interesses pessoais acima da missão de Jesus. Não. Elas descansavam na promessa do Senhor. Jesus dizia, Ele vai ressurgir. Elas estão lá. Não, eu sei que Ele vai ressurgir. Eu sei que Ele vai. Então, ela não diz, eu sei que tu tem poder para dar um jeitinho. Não. Então, nós precisamos, irmãos, cultivar os valores do reino de Deus. Deixar claro em nosso lar de que nós vivemos em prol da missão do Senhor
Jesus. A missão daquele que é a ressurreição e a vida, daquele que tem vitória sobre a morte, daquele que tem um amor sobre nossas vidas que nada é capaz de nos separar. Mas eu pergunto a você, você tem cultivado os valores do reino na sua casa? Você tem sido um semeador dos valores do reino, da eternidade no seu lar? Se fala sobre a eternidade? Onde está o seu coração? Para as pessoas da sua casa, elas veem em você segurança de eternidade? Elas veem você descansar na promessa de Jesus, mesmo no dia difícil? Ou não? Nancy Guthrie, ela diz em seu livro, antes de partir, a seguinte frase: nós sabemos que estamos preparados para o céu, quando o nosso coração está lá antes de nós. Nós sabemos que estamos preparados para o céu, quando o nosso coração está lá antes de nós. A maior evidência que nós vamos dar de que cremos no Senhor Jesus é se o nosso coração está lá antes mesmo de partirmos. A nossa casa tem que ver isso em nós. É necessário. Assuntos concernentes à vida eterna, reino de Deus, tem que ser prioridade no nosso lar. Às vezes é difícil para a gente assimilar isso. Sabe como eu costumo trabalhar pessoalmente para ver sobre como eu estou na minha vida, se o reino de Deus está sendo prioridade, se eu estou seguindo nas minhas orações conforme a oração ensinada pelo Senhor Jesus, a oração conhecida como a oração do Pai Nosso? É através das minhas orações. Porque as nossas orações revelam as nossas prioridades. Então, quando você vai orar, qual é a prioridade da sua agenda de oração? Quando você vai orar em família, quais são os assuntos que estão em oração? A primeira tríade de pedidos ou a segunda parte? Porque a oração começa, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É a oração voltada a Deus, buscar a vontade dEle, a santidade dEle, honrar o nome dEle, fazer valer o nome dEle. Então nós temos que orar sim, pessoalmente, individualmente, mas em família, para que o nome dEle seja glorificado através da nossa casa. Então, para que a sua casa seja uma casa de intimidade com o Senhor, para que Ele tenha prazer de estar em sua família, é necessário descansar na promessa de Jesus, na promessa daquele que é a ressurreição e a vida, de que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Terceira característica de um lar de intimidade com o Senhor Jesus. Um lar de intimidade com o Senhor Jesus, além de confiar na presença de Deus, além de descansar na promessa de Jesus, consequentemente também é um lar que desfruta dos milagres de Jesus. As bênçãos do Senhor vão estar presentes. De fato, é como cantamos aqui, tenho tantas bênçãos, como diz lá no Salmo 40, queria eu, Senhor, poder contar, mas são mais numerosos os feitos do Senhor na minha vida. De fato. Então, quando nós andamos em intimidade com o Senhor, nós vamos perceber em cada detalhe a boa mão do Senhor, o poder do Senhor agindo em nossas vidas. Versículos 33 a 36. Diz o seguinte: quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus a acompanhavam, também chorava. Agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: venham ver. E alguns disseram: vejam o quanto ele amava. Será que ele abriu os olhos do cego? Ele não podia fazer com que Lázaro não morresse? E Jesus, agitando-se novamente em si, foi até o túmulo, que era uma gruta cuja entrada tinha colocado uma pedra. Jesus está presente na dor daquela família, junto com eles. O fato de confiar na presença de Jesus e de não querer persuadi-lo às vezes e colocar os nossos anseios acima da vontade do Senhor, não quer dizer que Ele não está sensível à nossa dor, de que Ele não está sensível à nossa necessidade. Nós sabemos que em Cristo o aguilhão da morte é removido. Nós temos a certeza da esperança da ressurreição do último dia, mas nós sabemos que a dor permanece. Mas o Senhor Jesus, Ele está sensível à nossa dor, Ele está atento. A prova disso é que Jesus sabia o que estava para fazer. Ele diz lá no começo: essa morte é para a glória de Deus, lá no verso 4. Mas olha que interessante, Jesus mesmo sabendo
o que ele ia fazer, de que ele ia esperar Lázaro enfermo, morrer, estava doente, Jesus dá um tempo, demora 2 dias para ir, era um dia de caminhada, teria dado tempo, eles é para a glória de Deus, mesmo Jesus consciente de tudo o que ia fazer, ele se comove. Por que ele se comove? Porque ele se compadece conosco nas nossas fraquezas, ele nos assiste nas nossas lutas, ele é sensível à nossa dor, mesmo ele sabendo que em instantes ali ele iria ressuscitar Lázaro, mas ele está ali, sensível à dor daquelas irmãs. E eu quero chamar a sua atenção aqui, que um lar de intimidade com o Senhor Jesus, o Senhor se faz presente em meio ao sofrimento. O Senhor, ele está sensível à sua dor, ele está sensível àquilo que você estiver passando. Não ignore, e você desfrutará os milagres dele. Ele está presente com o seu poder para fazer por nós aquilo que somente ele pode fazer. Ele está lá. Nós vamos entender o porquê Jesus demorou. Era para glorificar o nome dele. Então não precisamos querer ansiar, em querer ensinar o Senhor como ele tem que fazer, porque se nós quisermos colocar o nosso jeito, a nossa vontade acima dele, nós vamos estragar, nós vamos comprometer, porque o que ele tem para nós é muito maior. A palavra do Senhor fala o tempo todo que o que ele tem para fazer para nós é infinitamente mais do que pedimos e pensamos, e que os pensamentos do Senhor para o seu povo é sempre maior, mas nós queremos dar o nosso jeito. Então, dadas as circunstâncias, é estranho o que eu vou dizer, mas foi um milagre completamente inesperado, porque às vezes quando você está numa situação difícil, nós vivemos à espera de um milagre, mas era um milagre já inesperado por aquelas irmãs. Elas já estavam confortadas com a promessa da ressurreição no último dia, elas já estavam conscientes disso. Jesus estava no lado do Rio Leste, no Rio Jordão, lado leste do Rio Jordão, do outro lado de onde elas estavam. Estudiosos dizem que era um dia de caminhada, ou seja, dava tempo, mas ele demorou. E também podemos entender por que João registra esse acontecimento em seu evangelho, pois a tese do evangelho de João é apresentar a divindade de Jesus. E numa situação dessa, depois de 4 dias, só Deus unicamente poderia fazer esse milagre. Apenas Ele. E aí, o Senhor, em todas essas circunstâncias, em meio a uma família que era um lar de intimidade com o Senhor, onde tinha esses 3 irmãos, Ele faz ali com sua mão poderosa e faz algo extraordinário, porque um lar de intimidade com o Senhor desfruta dos milagres de Jesus. Podemos confiar, podemos descansar, porque sabemos que vamos desfrutar sim dos milagres do Senhor. Veja o final do versículo 42 e 45. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E aí no versículo 45, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Por isso que Jesus disse que essa enfermidade era para a glória de Deus. Elas conheciam o Senhor, elas tinham convicção, elas estavam seguras, até elas mesmas poderiam partir, mas que elas estavam seguras sabendo da ressurreição do último dia, que o Senhor é o Filho de Deus. Elas eram conscientes da missão, mas o Senhor demora propositalmente para que o milagre que Ele fez naquela família transbordasse a outras vidas. Então, quando você estiver pedindo algo a Deus, coisas que só Ele pode fazer, confie na presença dEle, descanse na promessa dEle. E se é algo que Ele vai fazer, que Ele pode fazer e Ele pode todas as coisas, fique tranquilo. Não é que Ele tarda, né? As pessoas dizem às vezes, Deus tarda, mas não falha. Não, não tem isso. Ele age nem antes nem depois, o Senhor age no tempo certo. Nós apenas precisamos saber esperar. Mas é difícil esperar para nós. Nós olhamos para o Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor. Eu gosto muito da versão A Mensagem, porque o Eugene Peterson traduz assim, esperei, esperei e esperei pelo Senhor. Porque no hebraico é assim, é esperando, esperei no Senhor. É redundante, porque é uma longa espera. Então, quando o Senhor ele demora, faz parte do plano dele. Quando o Senhor também diz não, faz parte do plano dele. E nós temos que entender que Ele vai glorificar o nome dele.
através de nossas famílias, se nossa família for um lar de intimidade com Ele. Um lar de intimidade com Jesus experimenta na prática que para Deus não há impossíveis. Ele desfruta com forma prática, palpável, que para Deus não há impossíveis. A presença de Jesus em um lar transformador em alegria, transforma lágrimas de tristezas em lágrimas de alegria, transforma dias de escuridão em dias de manifestação da glória de Deus, porque Ele está lá. Esperar em Deus às vezes é difícil, irmãos, para nós, mas é na sala de espera do Senhor que nós vamos também poder conhecer mais da grandeza dEle. E a pergunta é: será que muitas vezes nós não agimos como Marta? Cremos em Deus, mas ao mesmo tempo nos rendemos às circunstâncias? Talvez para você, nesses dias, por alguma coisa tenha sido difícil esperar no Senhor. Talvez tenha sido angustiado o seu coração. Mas eu quero convidar você a refletir como tem sido o seu relacionamento com o Senhor nesses dias de espera. Porque enquanto esperamos, precisamos confiar, descansar. E às vezes, quando menos esperamos, a solução já está ali, diante dos nossos olhos, debaixo do nosso próprio nariz. Eu quero dizer a você que a chave para vencermos é cultivar o nosso relacionamento com o Senhor. Os nossos lares estão sendo bombardeados o tempo todo. E nós precisamos cultivar o nosso relacionamento. Nós precisamos, na nossa casa, ter atitudes que tragam à memória aquilo que Ele já fez em nosso lar. As próximas gerações precisam ver, assim como o povo de Deus lá na antiguidade fazia, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de suas promessas. Nós precisamos mostrar, trazer à memória que o Deus que cuidou do nosso lar ontem, que cuidou da nossa casa hoje, é o Deus que cuidará para sempre, Ele não muda. Compartilhar de milagres que você já testemunhou, de coisas grandiosas que o Senhor já fez, mas para que isso não venha ser só para você, mas que venha transbordar na vida das pessoas que estão ali, perto de você. Seus colegas, familiares, colegas de trabalho, vizinho, as pessoas venham ver. Assim como Deus fez grandes coisas, assim como o Senhor fez grandes coisas ali naquela família que tinha intimidade com o Senhor. Nós oramos para que Ele continue fazendo na minha e na sua família. Amém? Que Deus nos abençoe. Que o nosso lar possa ser um lar de intimidade com o Senhor. Que a nossa confiança no Senhor cresça a cada dia. Que a nossa espera, o nosso descansar nas promessas do Senhor venha a ser suficiente para nós nos dias difíceis. E que experimentemos a cada dia dos milagres do Senhor sobre nossa casa. Que Deus te abençoe. Amém.